Oi, pessoal. Na aula passada, nós vimos como que a planta percebe sinais ambientais para entrar na fase reprodutiva, onde ela produz as flores e, com isso, os gametas para a produção da próxima geração de plantas. No entanto, há alguns grupos de plantas que, associada à sua reprodução sexuada por meio das flores, possuem outros meios de reprodução, mas neste caso de propagação vegetativa. Esses grupos de plantas, então, fazem a formação de novas plantas sem o envolvimento do processo de fecundação. Ou seja, ela vai produzir clones de si mesma, usando para isso células somáticas e não a fecundação de gametas. Esse processo de propagação vegetativa, ele é bastante comum em plantas que são adaptadas a condições precárias ou condições estressantes do meio ambiente. Pensem um pouco, se na propagação vegetativa se está produzindo clones das novas plantas, essas plantas têm que estar muito bem adaptadas ao ambiente onde elas estão. Então, plantas que são adaptadas a ambientes estressantes e que fizeram isso por meio de mutações e depois de pressão de seleção natural, usam esse meio de propagação vegetativa para manter essas adaptações dentro da população. Porque nesses casos particulares, a geração de mais diversidade ou mais variabilidade, usando para isso a reprodução sexuada, não seria uma vantagem. Então, nós vamos encontrar a propagação vegetativa, que é feita a partir de órgãos específicos da planta, geralmente em plantas de climas desérticos, ou de climas de cerrado, ou de climas em condições estressantes. Existem, então, grupos de plantas que produzem estruturas como os bulbilhos, os bulbos, os tubérculos ou os estolões, que são estruturas particulares para os processos naturais de propagação vegetativa. Nós vamos ver depois, mais para frente na aula, que os homens usaram os mecanismos por trás desses processos para tentar gerar processos artificiais de propagação vegetativa para outras plantas que não possuem essas estruturas. Vamos começar então olhando um pouco mais com detalhe cada uma das estruturas para tentar entender esses processos. Uma dessas estruturas são os bulbilhos, ou que também a gente chama de gemas epífilas. Elas ocorrem num grupo muito específico de plantas que são os Kalanchoe ou Bryophyllum. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, são plantas ornamentais muito populares no Brasil. A maior parte delas não são, no entanto, nativas do Brasil. Vocês estão vendo ali o Kalanchoe dagremontianum, ou o Bryophyllum dagremontianum, ele forma essas estruturas que são plantulazinhas, são o que a gente chama então de bulbilhos. À medida que essas plantinhas se desenvolvem, elas se destacam dessas folhas, caem no chão e geram uma nova planta. Isso também é usado por um processo para gerar novos descendentes quando a planta é atacada, por exemplo, por um herbívoro. Então, imagine um porco do mato, um outro animal qualquer que vem e começa a comer essas folhas, mordendo essas folhas, pedaços vão cair no chão e vão então gerar plantas que vão se propagar vegetativamente. Então, esses são as gemas epífilas ou bulbilhos. Existem também os bulbos e os cormos. Os bulbos, vocês devem ter visto isso muito facilmente, porque isso é cebola, né? Cebola é um bulbo. Um bulbo é um caule modificado, então aquela parte de baixo da cebola, que é mais sólidazinha, é o caule modificado. Dali vão sair as raízes e vão sair as brácteas que compõem a cebola, são folhas modificadas. Ora, se são folhas modificadas, na base de cada uma dessas brácteas, dessas folhas modificadas em contato com o caule, vai ter uma gema axilar. A hora que a gente pica essa estrutura em pedaços ou corta em pedaços, na natureza isso aí vai ser feito por um animal qualquer, um herbívoro, por exemplo, como eu disse, um porco do mato, uma queixada ou um outro animal qualquer que vai cavar o solo e tentar se alimentar dessa estrutura. A hora que esse animal vai morder, vai deixar pedaços no chão, esses pedaços, se contiverem então uma gema axilar, isso vai dar origem a uma nova planta. A diferença entre bulbo e cormo é apenas uma questão de quão espessas são essas folhas modificadas. Um exemplo de cormo é o alho. Cada dente do alho é uma folha modificada. Então, obviamente, se a gente plantar um dente desse de alho, e como isso é uma folha modificada, tem uma gema axilar que veio grudada nela, e esta folha acumula muitas reservas, e essas reservas garantem que essa gema consiga brotar fora da planta-mãe. Então, cormo nada mais é do que um bulbo em que cada uma das folhas acumulou mais reservas. Então, o alho é um exemplo de um cormo.
Os bulbos são muito importantes economicamente, primeiro por causa da cebola, que tem uma importância econômica grande, mas também para plantas ornamentais. Existe um grande número de plantas ornamentais cuja reprodução é baseada em bulbos. Por que essas espécies ornamentais são propagadas por bulbos e não por sementes? Porque muitas dessas variedades comerciais são híbridos e muitas vezes híbridos interespecíficos ou intergenéricos, ou seja, foram plantas híbridas e se eu usar a semente dessa planta para propagá-la, essas sementes vão segregar e as características da planta não vão ser as mesmas. Então, quando a dona de casa compra um bulbo, às vezes vem até a foto da cor da flor que vai ser produzida, o formato da flor ou a cor da flor é bem específico, ela sabe que plantando aquele bulbo vai ser exatamente aquele tipo de planta com aquele tipo de flor que ela vai obter. Uma outra vantagem também é que quando se faz um tratamento com frio durante um determinado tempo e a volta à temperatura ambiente, ou seja, um processo de vernalização, algumas espécies de plantas que são propagadas por bulbos, por exemplo, tulipas ou narcisos, precisam passar por esse período de frio e a volta à temperatura ambiente, e quando isso acontece, folhas e flores imaturas já estão presentes dentro desse bulbo vernalizado. A hora que a dona de casa planta esse bulbo, imediatamente ele vai produzir flores, então ele vai florescer porque esse bulbo já está vernalizado. Há algum tempo atrás a gente fazia visitas guiadas a empresas de Olambra, por exemplo, que produzem esses bulbos para os alunos verem isso ao vivo. Uma outra estrutura são os rizomas e tubérculos. É preciso tomar muito cuidado com esse nome rizoma, porque muita gente acha que isso é uma raiz modificada, porque o nome engana, mas não é não. Rizoma, tanto rizoma quanto tubérculo, são caules modificados. Se são caules, eles tinham gemas que estariam na base de folhas modificadas. Um exemplo clássico de rizoma e de tubérculo é a batata inglesa. Então todo mundo já viu que a batata tem aqueles, a gente chama de olho, um termo comum em agricultura a gente chama ele de um olhozinho. Na verdade é uma gema, é um meristema axilar, que se você colocar essa batata no solo, você vai ver o aparecimento de brotações dessas gemas caulinares. Então, isso é um tubérculo, é um caule modificado e que pode ser usado para reprodução vegetativa. Lembrando sempre que reprodução vegetativa é reprodução sem a fusão de gametas, portanto, toda planta gerada por propagação vegetativa é um clone da planta mãe. A diferença entre tubérculo e rizoma é simplesmente uma questão do tipo de reserva que esse caule modificado tem. Os rizomas geralmente vão acumular açúcares e outras substâncias de reserva, enquanto que tubérculo geralmente vai acumular amido. Então, o tubérculo, a batata, por exemplo, é um tubérculo e vai acumular amido, enquanto que o gengibre é um exemplo de rizoma, ele acumula bastante açúcar. Uma outra estrutura natural para a propagação vegetativa são os estolões. Isso é muito comum em grama. Então, as gramas, que são gramíneas, elas vão produzir estolões. E os estolões são caules que, ao invés de ter um geotropismo negativo, eles são o que a gente chama de caules plagiotrópicos, ou seja, eles andam na horizontal. Uma vez que o caule está crescendo na horizontal e existe um acúmulo diferencial de auxina, vai acabar acumulando mais auxina no lado do caule que está voltado para a terra, isso vai induzir o enraizamento constante desse caule, e ele vai tendo então esse processo de crescimento que a gente vê em grama. Vocês já tentaram arrancar um pedaço de grama, é muito difícil, porque a hora que você puxa parece uma corda que você vai levantando assim, cheio de raízes. E esse enraizamento é dado justamente pelo fato do caule estar na horizontal, ao acúmulo de auxina, e acaba ocorrendo esse enraizamento. Existe plantas ornamentais, como esse clorofíton, por exemplo, em que a produção desses estolões é muito comum. Morango também. Então, morangueiro se reproduz vegetativamente com produção de estolões. Muito bem, então a gente viu essas estruturas naturais que garantem a propagação vegetativa em alguns grupos de planta, como os bulbilhos, os cormos, os rizomas, tubérculos, etc. E, obviamente, não são todos os grupos de plantas que produzem essas estruturas. Pensando nessas estruturas e tentando entender como é que ocorre esse processo de propagação, processos artificiais foram inventados pelo homem
para que a gente tente fazer propagação vegetativa em plantas que não produzem estruturas que permitam propagação vegetativa naturalmente. Então, esses processos incluem a estaquia, a mergulhia, a alporquia, a borbulia, a enxertia, etc. Nós vamos ver com algum detalhe alguns desses processos a seguir. O primeiro processo é a estaquia. Nós chegamos a ver a estaquia quando nós falamos sobre auxinas. Então, uma estaca é uma parte vegetativa da planta, geralmente um pedaço de caule, que contém gemas, então meristemas caulinares axilares, na base de cada folha vai ter uma gema axilar, que são destacadas da planta-mãe e vão ser usados para dar origem a outras plantas inteiras. Então, estaquia é um processo de propagação vegetativa. Toda planta obtida por estaquia é um clone da planta-mãe. Como esse processo funciona? Nós já vimos isso. A hora que eu tiro uma estaca, corto um pedaço do caule da planta-mãe, o que eu estou fazendo é interromper o transporte polar de auxina, que é sintetizada no meristema apical caulinário nas folhas jovens e transportada pela pinhum, pelo interior da planta, até a raiz. Como eu corto o caule, o que vai acontecer é um acúmulo de auxina na base dessa estaca. Esse acúmulo de auxina na base da estaca vai promover a diferenciação de raízes, que nós chamamos de raízes adventícias, e que vão então recuperar o sistema radicular dessa planta. Então, cada estaca vai fazer uma nova planta. Então, vejam, o que é necessário para que a estaquia funcione? Duas coisas. A primeira coisa é que essa sua estaca tenha um tamanho suficiente. Geralmente a gente pega uma estaca que tem aí umas 4, 6 folhas. Por que isso? Porque é o pedaço, um palmo, vamos dizer assim, mais ou menos, um pedaço de caule que tem tecido de caule suficiente para ter reservas acumuladas dentro do caule, para aguentar, para suportar, para manter o metabolismo da planta em atividade até que a planta consiga fazer as raízes adventícias. Então, uma primeira condição para que a estaquia dê certo é que a estaca tenha reservas suficientes para que a planta consiga aguentar o tempo necessário para o crescimento das raízes adventícias. A segunda condição para que a estaquia dê certo é que essa estaca contenha auxina suficiente para induzir as raízes adventícias. Então, essa sua estaca, ela precisa, a sua planta, a espécie da planta com a qual você está trabalhando, precisa ser capaz de produzir auxina suficiente para induzir o enraizamento. Esse segundo aspecto é facilmente contornado porque você pode aplicar a auxina exógena, então mergulhando essa estaca numa solução de auxina, por exemplo, que vai induzir o enraizamento. A primeira condição, a que a estaca tem que ter reserva suficiente, nem sempre é possível de você contornar. Por exemplo, planta de milho. Ninguém faz estaca de planta de milho. Isso não dá certo porque essa planta de milho não tem reserva suficiente no seu caule para aguardar ou esperar o tempo de ter enraizamento. Então, existe uma série de plantas que você não consegue fazer estaca, não porque a planta não tem auxina suficiente para isso, mas porque você conseguiria, inclusive, colocar a auxina externa, se esse fosse o problema, mas porque a planta não consegue produzir reservas suficientes para aguentar esse tempo. Como é que a gente contorna isso? Com cultura de tecidos, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco. Existem, no entanto, plantas que não só têm bastante reserva, como têm bastante auxina em uma única folha, por exemplo. Então, existem plantas que vocês devem conhecer exemplos disso, que é a violeta africana, que a gente chama, gênero Santipaulia, em que uma folha só contém ácido indolacético, o IAA, ou auxina suficiente e reserva suficiente, porque essa folha ela é carnuda, ela é gordinha, ela tem bastante reserva lá dentro, em que você tirando uma única folhinha dessa planta, ela é capaz de regenerar uma planta inteira. Mesmo que essa folha não venha com uma gema axilar, o que vai acontecer? A auxina presente na folha vai se acumular na base do pecíolo da folha. Isso vai induzir a produção de raízes adventícias. Que hormônio é produzido na raiz? Citocinina. Vocês devem se lembrar que a citocinina é produzida na raiz. Então, essas raízes que vão se formar vão começar a produzir muita citocinina. E qual é o principal papel biológico da citocinina? Induzir parte aérea, induzir a brotação de gemas caulinares. Então, essa citocinina produzida pelas raízes vai induzir a formação de novos meristemas caulinares e que vai dar origem, então, a uma planta inteira.
Essas imagens que vocês estão vendo aí são todas, então, de cultivo de St. Paulia, né, da violeta. Como essa é uma propagação vegetativa, isso permite que variedades raras ou variedades que são originadas por mutação, por exemplo, essa variedade que vocês estão vendo que tem essas folhas variegadas, isso é uma mutação no corpo somático da planta, e só é possível você obter outra planta igual a essa por propagação vegetativa. Então vocês estão vendo que a propagação vegetativa garante essa uniformidade, todas as plantas florescem ao mesmo tempo, todas as plantas têm o mesmo tamanho, porque elas são clones, na verdade é a mesma planta, né, que foi aí propagada vegetativamente. Então esse é um mecanismo comercial de propagação da violeta africana. Como uma planta ornamental, ela tem um valor agregado relativamente alto e isso justifica essa mão de obra para fazer um grande número de plantas para venda. Então lembre-se, para a estaquia dar certo, é necessário que a planta produza auxina suficiente e também que tenha reserva suficiente para que aguarde a formação de raízes adventícias. Uma das técnicas para tentar contornar esse problema de que existem espécies que não suportam a estaquia é a mergulhia. A mergulhia só pode ser empregada em plantas que têm os ramos flexíveis, porque como o próprio nome diz, mergulhia, você vai mergulhar uma parte do caule da planta no solo novamente. Então você vai entortar esse galho, encostar uma parte do galho no solo, e o que vai acontecer? Como você entortou o galho, você mudou o transporte polar de auxina. Geralmente o galho estava ereto, então a auxina vinha do ápice do caule em direção à base. Como você entortou, você vai, por causa da gravidade, você vai obrigar que aquela parte de baixo ali do caule comece a acumular auxina, porque o transporte vai ficar mais difícil, porque agora a auxina tem que subir o caule e não descer o caule. Então vai haver um acúmulo de auxina que está sendo sintetizada pelo ápice do caule e pelas folhas jovens ali na ponta do ramo. Essa auxina que vai se acumular nessa parte que está encostando no solo agora vai causar o aparecimento de raízes adventícias. Uma vez que essas raízes começaram a se formar, você vai naquela posição ali, corta o ramo naquela posição e agora você tem uma nova planta que foi originária a partir desse ramo. Então essa é a mergulhia, você mergulha um ramo flexível no solo. Mas e se minha planta não tiver um ramo flexível, né? For um eucalipto, for uma outra planta, uma árvore, por exemplo. Então ao invés de mergulhia, você vai fazer alporquia. É aquela velha história, se Maomé não vai à montanha, montanha vem a Maomé. Então o que você faz é, já que você não pode levar o galho até o solo, porque ele não é flexível, você leva o solo até o caule. Então o que se faz é geralmente um pequeno ferimento no caule para você poder aplicar a auxina, para a planta absorver a auxina. Então você aplica a auxina, você induz ali um máximo de auxina que vai causar aparecimento de raízes. E aí você envolve esse pedaço do caule com um saco plástico contendo terra, e aí a hora que as raízes começarem a aparecer, às vezes você usa um saco plástico transparente, você consegue ver pela transparência do saquinho plástico as raízes aparecendo, então você vai cortar esse caule bem ali abaixo do saquinho. Como você cortou esse caule, esse pedaço que você destacou é a planta nova, e no caule velho, vamos dizer assim, no caule que já estava na planta, as gemas axilares das folhas vão brotar para a planta, obviamente, continuar crescendo, né? Você não vai matar a planta por causa disso. Você tira um pedaço do caule que vai ser a nova planta, e essa parte de baixo aí vai ter gemas axilares das folhas que vão rebrotar para recuperar a dominância apical. Muito bem, então a gente tinha visto até agora que as estacas eram retiradas da planta, ou por estaquia normal, ou por mergulhia, ou por alporquia, e essa estaca que foi retirada foi colocada no solo, e aí se deu origem a uma nova planta. O que nós vamos ver agora é que as estacas, ao invés de serem levadas ao solo, elas são enxertadas numa outra planta. Qual é a vantagem de eu usar a técnica de enxertia? É porque eu vou combinar características da parte aérea de uma planta com outras características que são vantajosas do sistema radicular de uma outra planta. Praticamente 100% das plantas de laranja ou de uva, enfim, a maior parte das frutíferas, elas são feitas por enxertia. Então, a maior parte dessas mudas é obtida por enxertia. Por quê? Porque no caso de laranja, por exemplo, existem doenças do solo que algumas espécies, por exemplo, o limão-cravo,
a tangerina são resistentes, enquanto que as espécies de laranja comercial, como a laranja Hamlin, a laranja Bahia, são suscetíveis. Então, o que você faz é pegar uma muda de um limão-cravo, uma tangerina, você corta a parte aérea, você vai usar isso como a gente chama de porta-enxerto ou cavalo, e você vai enxertar em cima desse caule que você cortou um garfo ou enxerto de uma laranja comercial. Então aí você vai ter uma planta cuja raiz é de tangerina ou de limão-cravo, mas a parte aérea que vai dar frutos é da sua laranjeira. A sua raiz de tangerina ou limão-cravo ela é resistente às doenças do solo, e a sua laranja Hamlin ou laranja Bahia, que era suscetível às doenças do solo, produz as laranjas que têm o interesse comercial que você quer. Essa técnica de enxertia, ela é um pouco trabalhosa, mas geralmente qualquer um é capaz de fazer, desde que você siga a forma certa de fazer. Esse garfo ou enxerto, geralmente ele tem 2 ou 3 gemas axilares, né, que são que estavam na base das folhas, mas a gente pode pensar em enxertar uma única gema. E esse tipo especial de enxertia a gente chama de borbulha, porque o nome popular que a gente dá para essa gema que a gente está enxertando é borbulha, ou enxerto. Então o que se faz a gente chama de abrir um painel, então a gente corta um pedaço da casca, entre aspas, do caule e insere ali dentro essa única gema. Você envolve isso com uma fita plástica ou com um pedaço de pano ou com um pedaço de plástico até essa gema se refixar no caule, e isso vai dar origem então aí a uma outra planta. Então essa gema que está nascendo ali vai dar origem à parte aérea de uma outra planta enxertada nesse caule. Tomem cuidado porque existe aí um problema de compreensão do que significa enxertia. Lembrem-se, enxertia é um sistema de propagação vegetativa de plantas. Então, quando você faz o enxerto, você está fazendo uma quimera. Então, você está colocando um tecido que veio de uma planta em cima do tecido que veio de uma outra planta. Qual é a taxa de sucesso? Quer dizer, por que existem algumas enxertias que podem dar certo e algumas enxertias que não podem dar certo? Na internet vocês devem ver uma série de exemplos de enxertias daquela planta que produz morango, kiwi, banana, tudo na mesma planta. Isso é mentira, então é fake. Então a enxertia ela só vai dar certo se houver reconexão vascular. Então, o sucesso da enxertia depende da capacidade do seu garfo, do seu enxerto, se reconectar vascularmente com o porta-enxerto. Então, é necessário que a enxertia seja feita, por exemplo, limão com laranja ou tangerina com laranja, são todos cítrus, aliás, são todos quase do mesmo gênero. Então, a enxertia ela dá certo quanto mais próximo filogeneticamente for a espécie do garfo do enxerto da do porta-enxerto. Então, a enxertia de cítrus em geral, geralmente dá certo com qualquer combinação. Da família Rosaceae, por exemplo, né, maçã, pera, pêssego, essas coisas também geralmente dão certo, enxertia entre elas, mas nunca vai dar certo você tentar enxertar, por exemplo, uma maçã num limão, porque o sistema vascular da macieira é muito diferente do sistema vascular do limoeiro e a reconexão vascular nunca vai acontecer. Então, tomem cuidado, muitas informações que você vê na internet dessas enxertias malucas aí realmente são fake, elas não existem. Tá? Existe um limite para isso e o limite é a reconexão vascular do garfo com o porta-enxerto. Outro mito que existe é que a hora que você faz a enxertia, existe uma mistura genética. Tomem cuidado. A enxertia é um processo de propagação vegetativa, portanto não existe mistura genética nenhuma. Se você enxertar a laranja no limão, a laranja vai continuar sendo laranja e o limão vai continuar sendo limão. Se você enxertar pêssego em ameixa, o pêssego continua sendo pêssego e a ameixa continua sendo ameixa. Tem gente que fala que nectarina, por exemplo, é pêssego enxertado em ameixa. É mentira, não existe isso. Não existe mistura das qualidades genéticas quando você faz uma enxertia. Porque seria a mesma coisa que você achar que quando você tem um implante do coração, aquela pessoa que doou o coração vai influenciar a sua vida de alguma forma. Não tem nada a ver. É um tecido enxertado, da mesma maneira que a gente faz enxertia em animais de órgãos, a gente faz enxertia em plantas também. Tá? Não existe nenhuma mistura genética aí, por favor.
Então vejam, vocês viram que a gente está diminuindo o tamanho do tecido, né, durante a borbulia. Nós fizemos enxertia de um ramo com 2, 3 gemas, agora uma borbulia que tem uma gema só. Como essa gema ela vai se reconectar vascularmente, vai ser a planta mãe que vai alimentar essa gema até ela brotar. Então a reserva está garantida por causa da planta mãe. E eu havia dito então que para essas propagações vegetativas funcionarem precisa de auxina suficiente, de reserva suficiente dentro da estaca que você está pegando. No caso da enxertia e da borbulia, essa reserva para sustento desse tecido é dado pela planta mãe, pelo porta-enxerto, né? Pela planta em que você está enxertando. Mas existe também a cultura de tecidos. Na cultura de tecidos, nós resolvemos a falta do hormônio colocando o hormônio no meio de cultura, auxina, citocinina, e a gente resolve o problema de reserva de nutrição colocando um meio de cultura bastante nutritivo. Então, com a cultura de tecidos, hoje em dia, é, em teoria, possível de você propagar vegetativamente qualquer tipo de planta. E você faz isso, então, usando um pedaço vivo de um tecido, pode ser um pedaço de folha, um pedaço de caule, um pedaço de raiz, não necessariamente que tenha gema, porque essa gema vai ser regenerada com a adição de hormônios dentro da cultura de tecidos. Vocês devem se lembrar que a citocinina ela foi descoberta justamente na tentativa de se regenerar plantas de tabaco. Então aqui é exatamente isso. Então uma combinação entre auxina e citocinina, mais ou menos na mesma concentração, vai induzir a proliferação celular, o que a gente chama de um calo, vai produzir então uma massa de células. Se eu aumentar a proporção de citocinina em relação à auxina, eu vou induzir parte aérea. Lembre-se que a citocinina, o principal papel biológico é induzir gemas de caule, induzir parte aérea. Se eu aumentar a concentração de auxina em relação à citocinina, eu vou induzir a regeneração de raízes. Então eu consigo, através do equilíbrio desses dois hormônios, regenerar plantas inteiras por cultura de tecidos. Vocês devem imaginar que a cultura de tecidos, pelo fato de eu ter que ter uma mão de obra especializada, um meio de cultura que é relativamente caro, eu preciso trabalhar em condições assépticas, né, porque esse meio de cultura ele é muito rico, então se eu não tiver as precauções necessárias, vai começar a crescer fungo e bactéria nesse meio de cultura, então a gente precisa trabalhar em condição asséptica para que isso não aconteça. Então isso tudo tem um custo. Isso quer dizer que a cultura de tecidos, apesar da gente então conseguir propagar qualquer tipo de planta por cultura de tecidos, o emprego na prática dessa técnica só se justifica para plantas que tenham um alto valor agregado. Então, a cultura de tecidos é muito comum para propagar, por exemplo, orquídeas, que têm um valor de mercado relativamente alto, ou então eucalipto. Então, muitas das florestas de eucalipto no estado de São Paulo são propagadas vegetativamente, são clones, então são florestas de clone de eucalipto, que são propagadas por cultura de tecidos. Então, acho que era isso que a gente tinha que ver nessa aula. Os principais pontos são que a propagação vegetativa, então, é um processo de reprodução sem que haja fusão de gametas, portanto, a planta que vai originar desse processo é sempre um clone da planta-mãe, mesmo que seja por enxertia, mesmo que seja por borbulia, não há mistura genética dessas plantas. E existem aplicações práticas bastante importantes na agricultura dessas técnicas para a propagação de plantas de interesse comercial. Se tiverem alguma dúvida, manda um e-mail. Se não, até a próxima aula. Tchau, tchau.